Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é Fernanda para mais uma leitura de Lucas. Isso mesmo, nós estamos lendo a Bíblia juntos. Não necessariamente a Bíblia inteira, mas estamos lendo a Bíblia juntos. Onde eu vou vir aqui, vou abrir o texto com vocês. Nós estamos lendo, no caso, Lucas, e nós vamos ler junto a Bíblia, porque assim talvez você crie esse hábito, seja mais interessante, mais gostoso, mas eu quero te incentivar a fazer isso sozinho também. Mas se você está tendo dificuldade, a gente vai caminhar junto até que isso se torne um hábito. Tá bom? Se você não assistiu, eu já gravei Lucas 1 e hoje nós estamos em Lucas 2. Hoje eu vou tentar fazer um formato diferente. Eu vou tentar ler mais porções do texto e depois a gente comenta, ao invés de ficar parando para comentar, porque a ideia aqui é ler o texto junto e não necessariamente fazer nenhum tipo de comentário. Tá bom? Então vamos lá para Lucas 2, tá? Dando continuidade a Lucas 1. Eu não sei se vocês lembram, mas rapidamente, né? Nós tivemos toda a questão da introdução, o nascimento de João Batista, né? Tivemos o anúncio, né, da gravidez a Maria. Então nós tivemos o paralelo de quando Zacarias recebe a notícia e de quando Maria recebe a notícia. Maria visita Isabel, toda aquela questão de ser cheia do Espírito Santo, né? Ela declara palavras de louvor e adoração. João Batista nasce e Zacarias profetiza sobre o seu próprio filho, trazendo aí essa questão que João carrega, tá? E aí nós temos Lucas 2, que começa agora, diferentemente do 1, que traz, né, a questão de Jesus, Maria recebendo a notícia. Aqui nós temos de fato o nascimento, como se deu o nascimento de Jesus, tá? Lembrando que eu não li o texto antes, mas eu vou ler o texto aqui junto com vocês para que a gente tenha essa percepção enquanto lemos, tá? Lembrando que eu estou lendo na versão NVT, beleza? Então vamos lá para o texto. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendentes do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelha. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenha medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês reconheceram por este sinal. Vocês o reconhecerão, por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram e glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhe havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido.
Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Neste dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora pode levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse: Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão levados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Bom, vamos lá. O texto é grande, tem muitas informações, mas diferente do outro, eu vou fazer os comentários agora, apenas para pontuar algumas coisas para que a gente para a gente fixar. Vamos lá. Primeira coisa é o contexto em que Jesus nasce. Jesus nasce quando o imperador Augusto ele decreta um recenseamento. Por que é importante essa informação estar aqui? Porque a história ela comprova isso. Houve um recenseamento. O imperador Augusto decretou isso, então isso está lá
mesmo que não esteja relatado, por exemplo, a Bíblia é um livro histórico, mas existem outros livros também que narram as histórias. E quando você vê, é comprovado, vamos dizer assim, que isso realmente aconteceu, tá? Então é importante essa informação. Foi o primeiro, né, realizado quando Quirino era governador da Síria. Então as pessoas voltavam para as cidades. Aqui deixa claro que José é descendente de Davi, né, como a gente disse no outro texto, né, a descendência de Jesus vem do seu pai José, que é o pai adotivo. Ele leva Maria, aí Maria dá a luz ao menino, e é muito interessante porque o Filho de Deus está nascendo na terra, né? E não há lugar na hospedaria, né? Ele vai nascer ali no coxo, né? Isso é muito interessante, isso traz muitas reflexões. É claro que a gente não vai se aprofundar nisso, mas apenas uma reflexão que é importante é que muitas vezes, por ser filho de Deus, nós queremos privilégios, né? E Jesus já vem debatendo tudo isso com muita clareza, com muita precisão, vamos dizer assim, né? E aí tem a questão dos pastores com os anjos, né? Que na noite aparece lá o anjo para eles, eles ficam assustados, o anjo fala para não ter medo, eles vão, né, ver o que está acontecendo, eles encontram o bebê na manjedoura, e aí tem toda essa questão de dar glória a Deus, né? Enfim, essas coisas que a gente vê muito no Natal agora. Né? Esse é um texto muito propício para o Natal. Só para você entender, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu estou gravando ele 17 de dezembro. Então tá no momento do Natal. E é muito importante a gente entender que o Natal realmente é essa simbologia. Há um Deus que se fez homem e nasceu. E essa é a maior celebração da nossa vida, o Natal. Entendermos que Deus decidiu vir à Terra e se fazer homem, porque precisava ser através de um homem a nossa redenção, porque é através do homem que o pecado entrou no mundo, né? E aí nós vemos Maria e José, né? Tendo toda essa questão, os pastores encontram eles, né? Contam a história. Maria sempre guarda as coisas no coração, isso é importante, né? E Deus é glorificado. Há um costume aqui que precisa ser respeitado, que é 8 dias depois, quando o bebê nasce, né? Eles vão circuncidar o menino. E é muito interessante porque a lei diz que o primeiro filho menino era consagrado ao Senhor. E isso é um ato de representação, é uma pedagogia daquilo que estava por vir, que é Cristo, o primogênito, vem como Filho de Deus para nos resgatar e de único se torna primogênito de muitos irmãos. Mas é por isso que é sempre o primeiro, porque tem essa representação da primogenitura e tudo mais. Eles oferecem aquilo que é exigido pela lei, não é porque eles são filhos de Deus, que eles estão carregando o filho de Deus, que aquele menino é Deus, que eles deixam de fazer aquilo que a lei exigia. Né? Eles continuam cumprindo os ritos como é do costume, como é pedido. Isso também é algo importante que a gente precisa entender. E aí temos Simeão, que tem uma revelação do Espírito Santo. Gente, a promessa de que o Messias virá, ela existe desde o Éden, né? E aí a gente vê que as pessoas tinham filhos e havia essa questão. Mas Simeão tem a revelação de que ele não vai morrer até que isso aconteça, de que ele veja. Então é muito interessante a intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos revelar coisas a respeito da nossa vida e nós vamos poder desfrutar de algumas coisas, né? E aqui deixa claro que o Espírito Santo estava sobre ele, né? E aí ele vê isso, e é muito interessante que ele toma as crianças no braço, ele louva a Deus e ele declara coisas sobre a criança, né? E os pais guardam isso no coração. Isso é muito interessante. Essa questão que ele fala sobre Maria é algo muito forte, porque José já havia falecido, mas Maria está viva e Maria vê Jesus sendo morto, crucificado, né? Então essa questão da espada atravessar a alma dela, nós não sabemos se é isso, mas enfim, ele vai trazer parte daquilo que Jesus vai fazer, né? Ele foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistiram a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muito coração. E você sentirá a espada lhe atravessar a alma. Não deve ter sido fácil viver isso, mas com certeza uma mãe ver o seu filho de 33 anos ser entregue e morto e torturado não é algo fácil,
né? Mas o nosso papel como pais não é poupar os nossos filhos, mas ensiná-los a se entregar pelos irmãos. Então fica essa reflexão também para nós. Temos a profetisa Ana, uma mulher profetisa, né? Não sei falar esse nome não, Azer, enfim. Ela estava no templo, né? Ela tinha perdido o marido, mas dedicada a sua vida à igreja, nunca deixou de adorar a Deus, né? De dia e noite, em jejum, em oração. Então ela realmente, não tendo mais com muito que se preocupar, passava muito tempo ali em dedicação ao Senhor. Então isso é uma dica também para as mulheres viúvas, né? Que uma ótima forma de você se ocupar e viver bem é passar muito tempo adorando a Deus no templo, orando, jejuando, né? E ela começa a louvar a Deus por conta da criança, né? Isso é muito legal. E aí, após fazer o que precisa ser feito, eles voltam, né? E o menino cresceu, saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. E aí, todos os anos, eles desciam para Jerusalém na Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles foram à festa, como de costume, mas Jesus acabou ali ficando no templo, né? E é muito engraçado porque Jesus está ali, ele é obediente, mas ele está ali, né? Na casa do Pai, fazendo o que o Pai quer, né? Então ele fala: por que vocês me procuram? Toda vez que você quiser encontrar Jesus, ele vai estar na casa do Pai, né? Jesus nunca está perdido. É a gente que muitas vezes não está entendendo, né? E eles também não. Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Isso é uma parte muito interessante, que há muitas coisas que Jesus falava que desde criança, que os pais não entendiam, mais para frente nós vamos ver que os discípulos também não entendiam, tá? E eles voltam com os pais para Nazaré, ele era obediente e a sua mãe guardava essas coisas no coração. E ele cresceu em sabedoria, em favor diante de Deus e também das pessoas. Esse foi o capítulo 2, num formato diferente. E aí nós vamos ver qual vocês preferem. Se ficar bom esse, eu vou compartilhar esse. Se não, vocês vão ficar com outro formato. Beleza? Deus abençoe e até a próxima. Não se esqueça, leia a Bíblia. Deus quer se revelar, mas para você conhecer a Deus, você precisa ouvi-lo, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.